Adelaide Rego, eu soube que hoje nós vamos ter um momento gastronômico de primeira. Eu E sou. é, nossa, Tem aqui um momento gastronômico, eu sei que nós estamos com uns preparativos muito grandes, porque eu estou surgindo, não sei se você percebeu que eu surgi aqui embaixo, mas para acompanhar direitinho, não foi, tá vendo? Esse aí foi. sou eu, esse aí sou Surge eu. aqui embaixo. Esse bem pequenininho aqui, né? Bem pequenininho, pois é, mas aquele sou eu. Adelaide Rego, me diga uma coisa, hoje nós vamos falar sobre comidas orientais. Outro dia, Ah, ótimo. eu ouvi um comentário dizendo que o Brasil consegue perturbar qualquer cozinha. Ele diz, por exemplo, que no Brasil já faz pizza de feijoada. No Brasil faz De pizza de. sushi, né? De sushi. Né? O sushi, Imagine. o sushi do Brasil vai com um pouco de macaxeira. Ou seja, Pizza com abacaxi, né? Com pizza com macaxeira. abacaxi. Tem. Com torta de limão. Pizza Outro, de torta de limão. Imagine. outro, Cartola. Isso tudo é invenção do brasileiro. É outro dia, aquele queijo com goiabada, né? Que é Romeu e Julieta, veja. né? Outro dia eu fui a uma pizzaria, eu gosto muito de pizza, eu gosto muito de tudo. Mas pizza não foge ao, né? E eu sei que eram muitas pizzas. Eu gosto mais da pizza mais simples. A pizza que eu prefiro é a pizza mussarela, que é aquela simples. Eu não tenho muita. Não sou muito exigente, né? Eu gosto de comer bem, gosto de comer muito. E gosto de comer comida simples. Mas outro dia eu fui na pizzaria, tinha, sei lá, 600 sabores. E tinha pizza de macaxeira, pizza de carne de charque, Uhum. pizza de carne de sol, pizza não sei de quê. Rapaz, eu digo, rapaz, esses caras estão me perturbando da. Se o Da Vinci, que dizem que o Da Vinci inventou a pizza, não sei se é verdade, mas se ele souber dessa confusão Ele toda, ele não inventou vai. tanta coisa, É, né? Ele inventou tanta coisa que não ia ser uma pizza mais ou menos que ia de fazer a é. diferença, não é? E eu sei que os brasileiros não só perturbaram a culinária italiana, mas também perturbaram a culinária oriental. Então, hoje já se faz alguns pratos com nomes, inclusive nomes que pretendem ser japoneses, mas que no Japão não existe, porque só tem no Brasil. E, naturalmente, esses pratos eles foram inventados a partir da colonização japonesa, tem pouco mais de 100 anos, né? Os japoneses vieram para cá, a migração japonesa foi muito intensa. Os japoneses trouxeram um É, pouquinho da culinária japonesa, os brasileiros tomaram conta e perturbaram tudo. Mas eu queria que você falasse um tudo. pouquinho da culinária oriental. Pois é, Alexandre. Ela é bem diversificada, não é? É, As que nós mais conhecemos são a chinesa, a tailandesa, a japonesa e a coreana, não é? Inclusive, existe o que eles chamam de churrasco coreano, que em relação ao nosso churrasco aqui não tem comparação, né? Nem o daqui, nem o de outras partes do mundo. Argentina, também nos Estados Unidos eles gostam de fazer churrasco. Embora antigamente fizesse churrasco de hambúrguer, né? Hoje em dia já fazem de carne também, melhorou. É, Melhorou isso, olha, né? Mas americano, ele chega um negócio para perturbar. E para complicar. Olha, churrasco de hambúrguer, meu amigo, você vai fazer churrasco na de casa da sua hambúrguer, avó. A sua avó, porque olha, comer hambúrguer já é um negócio mais complicado. E churrasco de hambúrguer, porque eu não sei, é, eu de me hambúrguer. perdoe esse meu parte, É mas porque americano é bobo, né, é Alexandre? bobo, Alexandre né, pai? é um povo bobo. O povo não É. tem cultura. Olha, Eles sinceramente, que, sabe? eles que, em vez de quem sabe fazer hambúrguer, tem um filme muito The Kingsman, que, Ah, é. que o cara bota um Que homem no, 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 sais no- e, sais e, não é? Tem um é, nomezinho de um, né, também. Só eu sei, que eu sei que sai uma carne moída de um homem, e e aquela é. carne ali, e ali eu acho que vão fazer hambúrguer. Então, É. ele faz, aquilo é papelão, como é, madeira prensada, aquilo é Hum. veneno de rato, faz aquele negócio de prensada e no final diz que é hambúrguer. E o cabo vai e come. É que é bom. Mas deixa eu falar É, esse mas americano que eu não quero saber dele, não. deixa pra Vamos lá. embora. Mas assim, mas o quê? Qual é a característica da comida
é, oriental, Oriental. não é? Elas têm um sabor característico, né? Geralmente levam molho de soja, né? Seja no molho, seja na própria preparação, né? Tanto na cozinha japonesa, como na chinesa, como na tailandesa e na coreana. A coreana eu acho que é a que mais se diversifica. Eles fazem muito isso que eles chamam de churrasco coreano, mas que na realidade é uma carne que já vem cortadinha e que se come dentro de uma folha de alface e ali se acrescentam outros temperos, né? Eu não tenho muito conhecimento da comida coreana porque eu só frequentei um restaurante, né, que é o É, Bulgogi aqui, que é especialista nisso, no churrasco é, coreano, né? Mas aqui de eu, churrasco não tem nada. eu lembro que nós íamos uma vez, nós fomos algumas vezes, num restaurante, eu acho que era coreano, acho que era coreano, ficava no Espinheiro, numa rua transversal ali Era o da... Bulgogi, Ah, foi o ali é que é o Bulgogi, Bamboguê? Ah, sim, Bamboguê. Eu fui lá, eu gostei bastante. Bulgogi, é. É bom, ele é bom. Agora sim, mas churrasco não é. Se disser assim, vamos ali comer um churrasco, não é, para nós não é É, churrasco. Aquilo dali é vamos qualquer lá. outra coisa. É gostoso, é uma preparação até mais light, até porque a carne não tem gordura e você come aquela mistura dentro de uma folha de alface, quer dizer, é uma coisa light, né? Assim, o nosso churrasco aqui, além de ter a gordura, ele tem também acompanhamentos com maionese, feijão, com farofa, tudo, então fica bem mais calórico. Mas voltando aos orientais, o japonês, ele, assim, e a grande característica, além de acrescentar molho de soja, eles usam muito gengibre. Seja o gengibre in natura, para fazer mesmo a preparação, ou também eles usam o gengibre em conserva. E o gengibre, eles acreditam até que é digestivo. Então, por exemplo, quando você vai comer sushi, sashimi, eles colocam no molhinho que acompanha, eles colocam o gengibre raladinho. E também, quando se vai comer, o tempurá, que é aquela preparação japonesa que se mergulha, geralmente se faz com camarão e com vegetais, numa massa muito fininha, frita, e depois a gente mergulha aquilo no molho de soja, que tem gengibre também, né? A comida chinesa, eu acho a mais variada, porque do japonês, o que é que a gente tem conhecimento aqui, o que se come mais? É sushi, sashimi, e também tem uma preparação é, que é como se fosse um guisado, agora eu estou até esquecido o nome, mas que é muito bom, é muito gostoso. Mas a comida chinesa, eu acho que pelo menos essa adaptada ao Brasil, né? Eu acho que é a que mais se consome aqui no Brasil, né? Porque ela tem uma variedade muito grande, não é? Ela tem aqueles rolinhos primavera, né? Eu faço até hoje, pronto, já modificaram o primavera para botar queijo, né? No rolinho, né? Eles têm arroz, eles têm macarrão, eles têm aquelas misturas, né? Que é macarrão com vegetais, com carne, aí misturam tudo. Na mesma preparação, bota carne de boi, bota galinha, bota porco, bota camarão, né? Eles têm os empanados também, frango empanado, né? E geralmente se come com aquele molhinho agridoce, um molho vermelhinho, eu não sei o nome daquele molho, mas ele é delicioso, né? E porco agridoce, eles têm várias preparações, eles usam muito o tofu, que é aquele queijo de soja, né? Que ele, na verdade, ele não tem sabor nenhum, né? Mas ele é servido com molho de soja, que dá um sabor, e com a cebolinha verde picadinha, que também é muito utilizada na culinária oriental, principalmente para finalizar o prato, né? O que eles mais usam é cebola, alho, gengibre e cebolinha verde picadinha. Então, assim, é uma
uma comida que agrada muito, não é? Os pratos geralmente são uma porção muito grande que dá para dividir bem, né? Então, de certo modo, fica econômico, né? E são rápidos também. Você chega num restaurante chinês, eu acho que eles já têm aquela coisa meio pré-preparada, só fazem somar ali, misturar e servir, não é? Eu acho muito gostoso. Existe também sobremesa chinesa, que é a banana empanada, empanada e passada no mel, que depois fica meio cristalizado. A maçã, né? Já a culinária japonesa, os doces são muito esquisitos. São à base de feijão. A gente não tem muito conhecimento dessa culinária japonesa doce, né? Já o chinês a gente tem essa fruta empanada assim, que é muito gostosa. Eu sei que quando nós sabemos é que os países orientais eles têm uma população enorme. Então, todos os países que têm uma população muito grande, eles são mais tolerantes em relação às alimentações. Né? Tudo que se mexe é comida. Né? É, Então, eu nunca fui à China, nós nunca fomos à China, mas nós sabemos que os mercados chineses eles são pródigos em oferecer comidas esquisitas. Aquelas é, comidas exóticas, insetos e baratas e, sei lá, minhocas e formigas e besouros, cobra, enfim, né? cobra. Eu não sei exatamente como é que é. Nós aqui no Brasil, nós temos um conhecimento das comidas orientais, assim, mais superficial. Eu lembro, Adelaide, que eu tinha um amigo, na verdade, ele é um cara muito simpático, ele é chinês, de Formosa, é um chinês da China, da China de Chiang Kai-shek. Ele veio para o Brasil, e aqui no Brasil os chineses são muito criativos, muito inventivos, e são muito adaptáveis à situação, até para poder sobreviver. E ele era vendedor, ele vendia roupas, e visitava a nossa família, né, com aquelas, vendia aquelas roupas chinesas, aquele negócio todinho, e o nome dele, não sei qual era o nome dele na China, mas no Brasil chamava-se Rose. Foi o primeiro homem Acho que chamado Rose. era a senhora, sua mãe, que eu acho que entendia assim, sendo Rose, e todos chamavam ele, e ele aceitava, ele ficava. Aceitava, não estava nem aí, né? Mas, rapaz, o Rose, ele descobriu a mesma fonte que me fez comer mussum, e nós aqui no programa anterior nós já falamos sobre as comidas Falando. exóticas, e eu falei aqui que tinha comido mussum. Mussum é uma enguia de água doce, preto, escorregadio, e eu sei que ele descobriu, eu não sei se conversando com ele, e eu falei que tinha comido mussum na casa dessa família que morava lá nesse charco, perto da minha casa, e eu sei que ele ficou louco. E o fato foi que ele se aproximou dessa família e começou a comprar Mussum à família. Então, a família, ela descobriu uma fonte de renda adicional, que não só criava, mas também vendia, passava lá Vendia, para pronto. vender para o Rose. E o Rose se refestelava lá comendo Mussum. Né? Eu E acho que era, né? ele comia aquele Mussum, e eu acho que, ao contrário daquela família que eu próprio, que nós comemos o tal do Mussum ensopado, que era muito gostoso, mas ele comia cru, ele comia sashimi de mussum. Então eu não Nossa. sei, era. E eu sei que quando ele chegava lá em casa muito feliz, é porque eu sabia que ele tinha comprado lá os mussum lá de Era, né? era uma fera. E isso era um chinês, né? E uma outra coisa que eu achei interessante com relação à questão como eu estive nas minhas aventuras gastronômicas foi da família Ishigami. Tem um amigo, uma amiga até hoje, o O Emílio Ishigami. Emílio? Emílio Ishigami, o senhor Ishigami era o pai de Emílio, a dona Shizuka Ishigami, que era a mãe do Emílio, que conservam muito bem, nós temos, eles recebiam muito bem. Então, nós íamos de vez em quando à casa do Emílio comer comida, sempre comida japonesa. Ele é um exímio cozinheiro, a mãe dele, melhor ainda, mas o que mais me marcou foi na solenidade que marcou o encerramento da pesca da baleia na costa brasileira. Houve uma proibição mundial da pesca da baleia. O pai do Emílio era gerente de uma empresa que pescava baleia, e nós fomos convidados para a solenidade de encerramento da pesca da baleia, lá na Paraíba, num bar, num porto.
perto de Cabedelo. E nós Me chegamos lá, lembro, eu fui. você foi, eu lembro. E lá, né, os japoneses, né, muito, aquele jeito japonês, né, e o japonês do mar, me parece que ele tem um respeito mais especial ao comandante. Eles têm uma hierarquia muito forte. Eu sei que lá pelas tantas, pegar lá os caçotes, lá os desossaram o caçote com uma rapidez enorme, e no final, então, houve a festa, houve a solenidade. E na solenidade havia, naturalmente, as comidas japonesas, né? E eu, com esse meu jeitão assim, naturalmente eu não ia me recusar a participar de uma festa daquelas. E eu lembro que eu comi sashimi de baleia. Baleia, é uma Eita. carne, foi Uma uma carne carne salgada, não era, salgada, Alexandre? e era Avermelhada e salgada. avermelhada, e eu comi aquele negócio e eu me lembro que era um molho de, sei lá do que era aquele molho, tá certo? Eu sei que passava Soja, não? assim, não sei de que era não, Adelaide. Eu sei que eu fazia exatamente o que os outros faziam. E quando eles faziam careta, eu fazia careta, quando eles faziam sorrir, eu sorria também. E todos eles ficaram satisfeitos. Isso, inclusive, pela minha disponibilidade, pela minha participação naquela festa. E eu devo dizer que eu fiquei muito feliz, eu agradeço até hoje ao Emílio Shigami por me ter proporcionado aquela aventura Conhecer aquilo gastronômica, lá, né? que foi uma comida japonesa. Agora, disse que quem vai à China não pode deixar de participar dessas aventuras gastronômicas. Eu tenho um outro amigo, esse me contou uma aventura, não sei se foi com ele, mas ele disse que estava era um restaurante muito grande em Pequim, Beijing, enorme. E de vez em quando passava, passava um garçom muito. Eles são muito rápidos, né? Então passava o Muda. garçom com a bandeja, né? Aquele bandeja enorme, né? Ele passava correndo para um lado para o outro, chegava na mesa, aí virava a bandeja assim, destampava, mostrava o que estava na bandeja, as pessoas concordavam, e ele voltava com a bandeja lá para dentro. Enfim, e aí o grupo dele ele ficou interessado naquela bandeja. Rapaz, eu vou comer um negócio daquele. Aí chamou lá o médico, eu não sei em que língua eles falaram, se foi inglês, se foi mandarim, não sei o que falaram, mas disse que queria aquele negócio. Daqui a pouco, então, chegou o garçom todo sorridente, né, todo solícito, quando Hum. destampou a Adelaide, ali naquela bandeja havia uma cobra viva, Ah, eita, amarrada, assim, Deus enrolada, me assim, a cobra se livre. mostrava para um lado, se mostrava para o outro, se estribuchava para cá. E ali Deus era o me seguinte, livre. era para mostrar a cobra, né, para saber o que é que ia comer. E Ia aí, comer, né? e aí eu sei que um lá disse que queria, ficou satisfeito. O garçom desembanhou a cobra lá, cortou lá o fato da cobra para tirar um veneno, sei lá o que era, um fel. Eita. E aquilo tinha um efeito, sei lá, energético. E o fato é que ele já tinha dito que queria comer a cobra e comeu a cobra, um pedaço da cobra Eita, pelo não. menos, né? Eu não Aquela cobra. E comia. era sashimi de cobra. Nossa, Deus me Então, livre. Ô, então Alexandre, olha, Dona Shizuka era o nome da mãe Tijuca dele. era, cozinha muito Então, bem. o prato que eu não me lembrava o nome, eu me lembrei agora, eu olhei aqui, é sukiyaki. Se lembra que Sukiyaki, lembro sim, que sukiyaki. existe uma panela apropriada para fazer, e ela Era, fazia e ficava delicioso o sukiyaki. era. Eu não sei se os restaurantes japoneses aqui ainda fazem isso, né? Porque o povo só pede mais mesmo. É sushi, né? Nem sashimi o povo não pede muito. Não sei como é que aguenta comer tanto bolinho de arroz, né? E o interessante é que fazer comida japonesa não é fácil, não. O cara pensa assim, olha, galera, eu gosto, eu assisto muito filme ao seu lado, né? E eu lembro que eu vi um filme mexicano, que era o Grande Dragão, não sei de onde lá. E era um filme O último mexicano, dragão, né? O Último Dragão. E o Último Dragão era um filme que contracenava mexicanos com aquilo que eles chamavam de orientais, né? E o interessante é que os orientais também eram mexicanos. Então eles fechavam o olho assim para fingir que era oriental, né? Faziam uma. Aquilo era tudo Pintavam mexicano. assim, né? Pintavam Era, assim. era, aquilo era tudo. Eles faziam Tudo gente besta, né? mexicano. Tinha um tal de. Era, Cheiro, ele. cheiro. Chiro era um mexicano com 2 metros de altura, só que eles pintavam o olho do cara assim e fazia que, né? Pois bem, pois não, o negócio é sério, né? Então, me parece que aqui no Brasil, eles querem fazer isso com o Sushi Man.
Pega um violão bonitão assim, corte. Mas eu nunca vi Ah, japonês negro, nunca vi. frio. Nunca vi. Vai pegar assim, um cara assim, sushi man, um cara com um turbante amarrado assim, com aquelas bandeiras japonesas e tal, e tá lá o cara, né? Mas parece que não é bem assim, não. Por exemplo, só quem pode fazer o bolinho de arroz são homens, por conta da É, temperatura da mão. é verdade. Isso não é É, simples, não. Não é uma coisa. O corte é. do peixe, tá certo? Também é uma coisa que requer um certo talento. E aqui não, Uma o cara, faca apropriada, uma né? Uma faca faca apropriada, apropriada. tá certo? Mas brasileiro consegue perturbar qualquer dinâmica. Então, hoje as pessoas vão para o restaurante, que são japoneses, que são servidas por japoneses, o dono do restaurante é brasileiro, quer dizer, são servidas por brasileiros, o dono do restaurante é brasileiro, a cozinha é tocada por brasileiro, no final, aí pede um sushi de mangaba, um sushi de água de coco, um sushi de teju, enfim. Mas deixa para lá. Mas, Adelaide, É, é, eu estou achando que você está tergiversando. Como está a e pauta? é. É, como é que está a Vamos pauta? lá. Nós vamos começar agora o momento gastronômico. O momento gastronômico é aquele em que as pessoas ficam ansiosas por ver toda semana. Se você Toda observar semana, né, direitinho, Alexandre? do lado embaixo, do lado direito da nossa marca, está ali uma marquinha, sou eu que estou ali assinando para todo mundo, eu sou aquele que está dando adeusinho, sou eu, que É não isso vou perder um aí. minuto dessa nossa sessão tão importante que é a sessão Comendo Bem de Sol a Sol, que reúne os filmes desse nosso momento gastronômico. Adelaide, hoje nós vamos falar sobre conservas, comidas em conserva, comidas conservadas. Sim, Existe conservação de comidas, né? conversação, não, conservação de comida. Conservação. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho desse tema, que é um tema tão importante, porque as pessoas às vezes não sabem, vai comer uma salsicha, uma coisa assim, não sabe exatamente o que aconteceu antes que ela está ali, depois de tanto tempo ali, viçosa, toda bonita para ele comer. Como é que é esse negócio de conservação de É, comida? é. Alexandre, olha, uma salsicha, eu nem vou falar, porque não se deve comer salsicha. É um alimento Agora, ultraprocessado, riquíssimo em conservantes, então eu nem vou falar das salsichas. De eu acho engraçado é o seguinte, que eu cresci chamando de salsicha, e o nome é outro, é salsicha. Como é? salsicha. É Sal, salsicha. Isso é um repeat please. salsicha. Salsicha. Pois, acertei. Mas o Salsicha. pior, Alexandre, não é saber falar a palavra, o pior é comer um alimento desse, que é um veneno, isso sim. Então, vamos falar sobre conservação de alimentos. Olha, um dos primeiros métodos, né, de conservação era colocar no gelo, porque dos lugares muito frios, eles tinham que guardar a comida do verão para o inverno, né? Então, eles tinham que usar até o gelo da neve mesmo para conservar os alimentos, não é? Então, assim, gelar o alimento é uma forma de conservar. Lógico que tudo tem um prazo, também você não pode deixar a vida toda lá, não é? Mas tem um prazo de validade muito grande um alimento que está congelado, não é? Mas outro método muito Ô, usado, Adelaide, eu vi um filme uma vez. Naturalmente é filme, né? E filme é filme. Não se pode querer de hum, filme, é uma coisa real. Mas no filme, as pessoas estavam no Polo Norte, me parece, achavam lá um animal que já estava congelado há muito tempo, festejavam ter encontrado aquele animal, não sei se era um mamute, não sei exatamente o que era, e comiam o animal. E já estava conservado ali há muito tempo. Então quer dizer que isso é possível, né? é possível, sim. Ele conserva, não é? Muitas vezes o sabor é que fica um pouquinho prejudicado, não é? Mas conserva. Agora, aqui no Nordeste, principalmente, se faz muito a conservação de carnes no sal, não é? Então, é a charque,
né, que é uma carne salgada e prensada. É a carne de sol, que é a carne salgada e deixada no sereno, né, como se diz, pendurada, assim, no interior eles fazem, né? Se bem que você também pode fazer carne de sol colocando na geladeira. Salga, joga e bota na geladeira, no dia seguinte você renova e vai fazendo isso aí. Fica muito parecida com a carne de sol mesmo, né? Mas existem também outras formas. Por exemplo, conservar carnes em gordura, né? Em gordura. Banha, as banhas, né? Se dá uma fervura na água e coloca dentro daquela banha e fecha e deixa ali, conserva bem, tá? Mas não se faz mais muito isso, não. Isso se fazia muito antigamente. Tem carnes, preparações de carne de porco que ainda continuam assim, porque era uma receita, que era utilizada, né, e tudo. Então, assim, quando se vai atrás de receitas tradicionais, ainda se encontra essa carne de porco na banha e se encontra muito em Portugal. Eu não sei, eu não me lembro agora o nome dessa preparação, mas existe isso, né? Fora isso, Alexandre, existem as conservas enlatadas, né? Que podem ser tanto doces como salgadas, né? Você pode fazer um doce, uma compota, e enlatar, e ela dura muito tempo ali, né? Naquela lata, e você vai ter um doce no tempo que você quiser, né? E também os enlatados salgados, né? Então, por exemplo, sardinha. Sardinha a gente consome muito aqui e é um alimento que tem um valor nutritivo muito, muito bom. A sardinha enlatada, ela é fonte de proteína, porque é um peixe, né? Mas também é fonte de ômega 3, né? O atum também, né? Cavalinha, alite, todos esses são conservados. Normalmente são conservados em óleo, tá? Alguns são em água com sal e também existem uns que são conservados no molho de tomate, né? Agora, esses enlatados, eles surgiram, tem até aqui o nome da pessoa que Mas foi foi um um cara que. francês, né? Foi do século XIX, que um francês, um cozinheiro francês, Nicolas Appert, em 1795, ele foi convidado a fazer esse tipo de conserva para atender necessidades militares de conservar alimentos para os exércitos em campanha. Não é? Porque eles iam para lá, não tinha como levar fogão nem nada, então levava aquela coisa. Agora, eu tenho uma informação de que os primeiros eram terríveis, era uma gordura que oxidava, disse que era uma coisa horrorosa. Mas aí isso foi se aprimorando e hoje em dia, se a gente consome esses dilatados, não é? É, e tem um sabor muito agradável, não é? Eu lembro que antigamente tinha um desse aí que chama-se quitute, quitute de boi. Tu lembra disso? Aqui tudo de boi. Pois é, mas Era. aquilo é uma carne prensada, ultraprocessada, e ainda existe, viu, Alexandre? Ainda, a Ah, gente ainda é. encontra, mas aquilo dali não é. Era muito gostoso, viu? Era gostoso. Eu- Mas não se usa mais, não, porque tem muito conservante para manter aquilo ali, né? Mas, olha, outra forma de conservar os alimentos é a técnica do congelamento, né? Congelamento de alimentos. Isso facilitou muito a vida quando as mulheres foram trabalhar fora de casa, né? Porque antigamente as mulheres ficavam em casa, ou elas cozinhavam, ou quando tinha muitos filhos, botavam uma pessoa para cozinhar e ficavam ali cuidando dos filhos. Mas quando as mulheres foram trabalhar fora, porque foi até uma imposição da vida mesmo, porque para sustentar a família, ter um padrão de vida razoável, né? E aí inventou-se essas formas de congelar, né? As técnicas de congelamento. Então, são técnicas que têm o método de primeiro dar um certo cozimento, acondicionar em recipientes, não é? Sem
a vácuo, que é o que conserva mais, né? Ou em depósitos plásticos também bem é, que Hermeticamente fechem bem, fechados? hermeticamente fechados, e se coloca no freezer, de preferência, naquelas porções que se vai usar no dia a dia, porque se você descongelar um alimento e volta, se você descongelar, assim, você tira do congelador, bota na geladeira até ele descongelar para usar, ele ainda conserva o padrão nutricional, né? E de sabor e de conservação mesmo. Mas se você tira, aí descongela do meio ambiente e volta para lá, ele não tem mais. Ele é capaz até de modificar sabor e está contaminado, não é? Porque essa diferença de temperatura que favorece a proliferação de bactérias e outros e outros micróbios, né, que podem alterar o alimento, né? Adelaide, muitas vezes as pessoas vão ao restaurante e saem de lá passando mal, né? Passam mal. E eu já ouvi falar, alguém me disse, que isso é comum em restaurantes que não têm muito cuidado com as comidas que são guardadas. E ainda se guarda comida em restaurante? É? Não, não é para guardar, não. Aquilo dali é para ser, em restaurante, é para ser a produção diária, diária. E não se guarda para o dia seguinte, não. Não é para Não, não é? guardar. Se guarda, está errado, né? Quer dizer que Porque tem grande chance do alimento se deteriorar, né? Principalmente comida de buffet, porque fica ali exposto, né? Muitas vezes. Agora eles estão usando um tipo de buffet que tem uma proteção de acrílico. Então, a pessoa só coloca a mão. Se estiver falando ali, não vai. Mas imagine, o pessoal falando e se servindo. Então, cai gotículas de saliva, né? E outras coisas mais. Então, mas a produção tem que ser diária. Isso em bufês de café da manhã, almoço, jantar, naqueles balcões de bolos, de salgados, também tem que ter produção diária. bom, mas de qualquer forma, a conservação de alimentos foi um grande avanço, né? Me parece É, que é uma forma assim de muito grande. poupança, né? Porque o cara guarda, ele fabrica hoje e guarda para amanhã. É, Ou então ele trabalha muito, lógico. É, ele compra um material conservado. E a é, gente, às vezes, as pessoas não notam, né? Mas não se atinam, né? Mas toda vez que ele abre uma lata de sardinha, ele está comendo uma comida conservada já há bastante tempo. é Então, quando ele abre verdade. uma compota de doce, também, mesma coisa, né? Muito Também interessante. Adelaide, eu acho que esse nosso programa ele vai orientar muitas as pessoas com relação a isso, a importância da conservação de a alimentos, importância. né? E vou dizer mais, sabe, Alexandre, a importância também da manipulação desses alimentos antes de fazer a conservação. Entendeu? Porque se você não faz a manipulação adequada, você vai estar congelando um alimento já contaminado. Entendeu? Então, Perfeito. assim, é importante também ficar atento à manipulação, ter todas as regras de higiene, né? Para não estar congelando alimentos já deteriorados, né? Certo. Eu acho que a regra geral, é assim, botou no prato, come. Tirou da É, panela, come também, né? também, E esse negócio de guardar por Eu me lembro que nós fizemos aqui um programa uma vez que era resto de ontem. Mas aquilo era foi. uma comida recém-feita, né? E no dia É, seguinte. é, E também já fizemos aqui, eu me assim, pois lembro. é. Não, e ficou na geladeira. A geladeira também conserva. Ela não conserva por tanto tempo quanto o congelador, o freezer, né? Eu lembro que Porque nós já falamos aqui, em dois casos interessantes. Um foi a sopa de 28 dias, que eu contei que fui com meu é, amigo Normando, colega meu de turma no curso de especialização em transportes urbanos e trânsito, que eu fiz há muito tempo lá em Fortaleza, e o Normando me levou para tomar uma sopa de 28 dias. Quando ele me contou o que era isso, eu fiquei assim estarrecido. E aqui no nosso programa, nós já falamos da feijoada do dia seguinte, né? Que, segundo você, ela apura o sabor, isso é apura uma o sabor. realidade.
E depois também falamos já num programa aqui, um momento gastronômico muito rico, sobre o que a gente chamou de restos de ontem, que o cara faz uma refeição do Natal e come no outro dia tudo que No dia sobrou daqui. A seguinte. dona de casa não vai É, fazer a mesma coisa, né? é E, verdade. Desde eventualmente, que como é acondicionado, né, na geladeira e tudo, e no dia seguinte aí é que vai esquentar. perfeito. Pois olha, eu acredito que hoje nós demos um grande passo, um salto de qualidade no nosso momento gastronômico, e naturalmente se reflete na Comendo Bem do Sol a Sol, porque daqui a uns 15 dias nós vamos ver esse mesmo programa lá, e quem perdeu não tem medo. É só procurar lá no canal Arte Agora, vai no playlist Comendo Bem do Sol a Sol, escolhe lá, e lá diz quando foi que houve, quando foi exibido aquele momento gastronômico. Todo mundo sabe É. que atualmente, Comendo Bem do Sol a Sol é uma coletânea de momentos gastronômicos que foram apresentados aqui durante a Semana em Revista. Mas, por É. falar em Semana em Revista,